Oi, gente. Vou tentar fazer a tarefa do seminário, tarde demais, mas vou tentar fazer. A primeira questão para falar é que eu desconhecia o Chico Buarque, escritor de ficção. Foi uma surpresa muito legal descobrir sua obra literária. O fato de ele ganhar o Prêmio Camões, seu romance Budapeste, muito legal. Nesse sentido, eu acho uma similitude entre José Costa, o personagem, e Chico Buarque. Entanto, o primeiro, o personagem, José Costa, escreve desde as sombras. Como ghostwriter, seu trabalho é escrever nas sombras. Meu nome não aparecia. Lógico, eu desde sempre estive destinado à sombra, mas que palavras minhas fossem atribuídas a nomes mais e mais ilustres era estimulante. Era como progredir de sombra. No caso de Chico, não é que ele escreva nas sombras mesmo, mas sua atividade principal de compositor e músico, de poeta, coloca na sombra sua faceta de escritor de ficção. É como que ele, escritor, fica nas suas próprias sombras de músico. Eu vou tentar analisar alguns aspectos dos que não falamos na aula. Acho que não falamos. Em comparação com algumas das obras que a gente leu na diplomatura, por exemplo, na obra da Clarice e dos pós-modernistas, eu acho que em Budapeste Chico utiliza muito o monólogo interno e o fluxo da consciência, mas fica muito mais presente a descrição dos fatos na obra de Chico. Nas obras pós-modernistas, o fluxo da consciência tinha uma importância maiúscula na construção da narrativa e continua sendo desse jeito na narrativa de Chico em Budapeste. Mas não é tão importante como a descrição dos fatos. Os fatos mesmo, na obra de Chico, também estão construídos por um componente subjetivo muito importante. Pensamentos, disquisições, sentimentos. Os aspectos mais fortes que eu percebi no romance Budapeste têm relação com a língua, com o idioma e a construção do texto, da narração, tanto por parte de Chico como por parte de seu personagem José Costa. O romance é um ótimo exercício da metalinguagem, da metaescrita. É uma análise muito aguda do processo criativo. No primeiro lugar, o tema do bilinguismo. Chico descreve a primeira reação ante uma língua alheia, estrangeira, a questão de não conhecer nem sequer as palavras. Quando ele assiste ao jornal na TV, né, ele fala sem uma mínima noção do aspecto, da estrutura, do corpo mesmo das palavras, eu não tinha como saber onde cada palavra começava ou até onde ia. Era impossível destacar uma palavra da outra. Seria como pretender cortar um rio à faca. Acho que Chico faz uma análise sobre a abordagem de um idioma estrangeiro, uma primeira aproximação, os processos mentais que ocorrem enquanto uma pessoa escuta pela primeira vez um idioma que não conhece, uma análise metalinguística. Depois a personagem, não, José Costa, fica conhecendo e aprendendo o idioma magiar. Até falar ele muito bem, quase sem sotaque estrangeiro. Mas ele nunca conseguiu fazer isso totalmente, como fica claro para Kriška nos poemas escritos em húngaro. Isso acontece porque o José é uma pessoa que habita duas culturas, com duas línguas distintas, e nesse sentido ele é como as pessoas que estamos aqui na aula, gente em trânsito entre duas línguas, entre duas literaturas, entre duas culturas. Em relação com a língua e com a produção textual, Chico descreve como é que é o processo da produção dos textos, como é que ele possui, como ele, José Costa, possui ao personagem ao que vai dar palavra e vida, porque nos casos das autobiografias, quando ele fica escrevendo autobiografias, ele inclusive inventa fragmentos das vidas de seus clientes, como no caso do alemão. Neste ponto, eu acho a similitude com a Hora da Estrela, na qual Clarice descobre a forma na que ela, como escritora, vai construindo a história, a vida de suas personagens. Só que em Budapeste, a leitura do processo é muito mais fluida, acho. É uma percepção pessoal, subjetiva, mas eu acho que a leitura é muito mais fluida. Outros aspectos dos quais eu gostei muito
há certo realismo fantástico na forma que ele, Chico, cria os personagens dos sete moços que escrevem como se fossem José. Como se fossem José escrevendo como se fosse outra pessoa. Como se fossem José fazendo seu trabalho de ghostwriter. Toda a composição do personagem do ghostwriter é de um realismo fantástico ou exagerado pelos gêneros que José Costa aborda, dos mais triviais aos mais sérios, pelos clientes da agência de José Álvaro, o presidente da Federação das Indústrias, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, pelos congressos internacionais de ghostwriters, onde eles se reúnem em risco de perder o anonimato de seus textos. Mas o ponto máximo da criatividade é quando os 7 redatores ficam na sua oficina escrevendo como ele. Quando me vi cercado de 7 redatores, todos de camisas listradas como as minhas, com óculos de leitura iguais aos meus, todos com meu penteado, meus cigarros e minha tosse, fala José. Os redatores logram escrever exatamente como ele. Li a primeira linha, reli, parei, tive de dar o braço a torcer. Eu não saberia introduzir aquele artigo senão com aquelas palavras. Fechei os olhos, achei que poderia adivinhar a frase seguinte e lá estava ela, tal e qual. Também quando outro escritor escreve sua própria autobiografia, a autobiografia de José, momentos muito fantásticos, muito criativos. Algumas outras questões significativas têm relação com o mapa e a descrição da cidade de Budapeste. Eu li que quando Chico escreveu Budapeste, ele não conhecia a cidade. Da mesma maneira que ele não conhece o idioma, também não conhece a cidade. Porém, consegue descrever ela de maneira brilhante, com muitas imagens, até as cores das ruas. Ele fez uma brincadeira. Não é possível conhecer uma cidade olhando o mapa, como não é possível conhecer um idioma lendo o dicionário. Mas ele, Chico, logra fazer isso, que a gente fique conhecendo e gostando das ruas de Budapeste e fique com vontade de escutar a língua magiar, lendo seu texto, seu romance, né? Eu, pessoalmente, gostei muito de Budapeste. Não conhecia o Chico Buarque narrador, sim o Chico compositor de obras muito belas, como Construção, onde ele demonstra uma capacidade incrível no uso da língua portuguesa na construção de sentido e na descrição de uma situação crítica na poesia Construção. Mas não conhecia o Chico narrador. Por isso eu fico muito enriquecido com este seminário.